Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai continuar trabalhando com ferramentas básicas de modelagem tridimensional. No último vídeo a gente fez esse primeiro cubo trabalhando com a ferramenta Box. Para lembrar vocês como que ela funciona, eu vou tirar um pouco do zoom daqui, desse aqui também, clico em cima e movo o zoom. E eu vou desenhar um pequeno retângulo aqui, digito REC de retângulo, vou fazer um retângulozinho aqui, ok? Não está no layer certo, não tem configuração nenhuma. É só para vocês verem como funciona o box. Eu clico no box e aí eu preciso clicar em 3 pontos para levantar o retângulo. Depois eu indico a altura dele, tá? Levantar o cubo, aliás. Então eu clico no primeiro ponto, que é aleatório. Ó, já aparece como se fosse um retângulo grudado no meu mouse. Segundo ponto, terceiro ponto, já defini os vértices desse cubo para você. E aí, ó, basta eu mover para cima ou para baixo e clicar para definir a altura. Dá para digitar a altura? Dá. Move para a orientação que você quiser e digita. Ó, vou digitar aqui 5, dou Enter, beleza, fiz o meu cubinho para cima da linha do horizonte. E se eu quiser fazer para baixo? Vamos fazer para baixo, vou fazer aqui do lado 1, para você ver como funciona. É a mesma coisa, eu pego 3 pontos e tirar um pouquinho do zoom, oriento ele para baixo, digito aqui, ó, menos 5, dou um Enter, e daí quando eu rotaciono, eu vejo que em relação à linha do horizonte, ó, eu desenhei um para cima e um para baixo, tá certo? Aqui do lado, à medida que eu fui trabalhando, vocês viram que foi surgindo geometrias aqui do lado, né? Que são as geometrias que estão aqui. Se eu clicar, ó, não é uma duplicação, tá? É o mesmo elemento. Se eu clicar nesse e apagar, eu apago aqui também. Se eu clicar nesse e apagar, eu apago aqui também. Por que que aqui sobrou esse retângulo? Porque era a base que eu utilizei. Por que que não sobrou nesse aqui? Porque observa como eu apaguei. Eu selecionei tudo e apaguei, tá? No outro, tinha apagado só clicando na aresta. Então, eu apaguei só o cubo. Acabei deixando para trás a base, que eu vou apagar também, ok? Esse é o comando Box. Essa é a forma como ele funciona. Vamos falar do outro comando que tem aqui do lado, que é o Press Pull. É ele que você vai utilizar, deixa eu rotacionar, para fazer os desenhos, vou girar um pouquinho essa vista, de elementos como esse cubo azul aqui, ó, que não é bem um cubo, né? Não é um quadrado, é um polígono porque tem um chanfrinho aqui. A maioria de vocês trabalhou com elementos assim, né? Criou elementos assim. Então, como é que funciona o Press Pull? Gente, é muito simples, ó. Você vem nele, clica nele, vem aqui com o mouse e clica sobre a superfície. Se ele conseguir selecionar, ele já vai mostrar para você que ele selecionou. Ó, na tela dá para ver bem claro. Se eu mover o mouse, um elemento 3D acompanha meu mouse. E aí, basta você indicar, ó, a direção e digitar o valor. Vou colocar aqui 5, dou um Enter, criei o meu cubinho com 5 de altura. Mas vocês estão vendo que ele está numa cor cinza, certo? Que ele tem uma propriedade cinza, diferente do layer da base dele. Como é que eu faço para editar isso? Vou mostrar para vocês. Gente, para editar uma propriedade de um elemento, você pode tanto clicar nele e editar à mão, por exemplo, eu dou um ESC para sair do Press Pull, clico nele, vou lá nos layers e coloco no layer correto, que nesse caso é um Mondrian azul, quanto eu posso entrar na caixa de propriedades. Eu vou aproveitar para mostrar o que é isso para vocês. Se eu digitar PR, eu chamo a caixa de propriedades, que é isso daqui, eu clico no elemento que eu quiser editar, que pode ser esse, ou pode ser esse, ou pode ser esse, pode ser o que eu quiser, clicar nesse aqui. E ele vai me mostrar as características desse elemento, tá? Ele me mostra que está no layer Mondrian vermelho e a altura, a largura e a profundidade aparecem aqui, ó. Não são esses primeiros 3, 4 itens, tá? É a partir do length que você tem o comprimento do elemento, tá? Comprimento, largura e altura. Se eu quiser editar a altura, por exemplo, quero que ele fique com 5, igual o quadradinho, igual o cubinho azul que tem do lado. Eu digito 5, dou um Enter e veja, ele já reduziu aqui para mim, ok? Quero voltar a ter 10, 10. E é assim que se faz. Tá certo? Vou fechar a propriedade para a gente continuar trabalhando aqui no desenho 3D. Gente, o comando Press Pull serve para fazer todas as extrusões, serve para criar os tridimensionais de todos esses elementos? Serve. O único problema vai ser as partes onde você deixou branco o papel. Vamos olhar lá no meu layout para vocês lembrarem. Lembra que tem partes que são brancas? Pois é, gente, essas partes brancas, elas não têm achura aplicada,
né? E elas não têm os contornos definidos. Vamos voltar aqui no Model. Elas são esses vazios aqui que estão em preto na minha tela. Gente, vocês já perceberam que o Press Pull, ele precisa captar alguma coisa para poder levantar, né? E ele faz isso com a achura, que a gente pega aqui nas cores quando a gente quer levantar. A gente vem aqui, ó, pega esse objeto, que na verdade é uma achura, move para cima e pronto, faz o 3D que a gente gostaria, né? Lembrando que ele fica da cor errada, porque eu estou trabalhando no layer errado, né? Eu preciso me conformar e colocar no layer certo. Agora, pessoal, o que acontece? Até agora a gente fez Press Pull com elementos que têm achura aplicado, mas e os elementos que são fundo preto, ou seja, que não tem nada aqui, ó. Se eu for lá na minha folhinha, eu vejo que tem algumas partes que eu deixei em preto, onde eu não preenchi, né? Eu não apliquei achura. Gente, ó, o comando Press Pull, ele precisa de uma facezinha para poder funcionar, tá? Às vezes ele não consegue pegar, ele pegou aqui só para me desmoralizar, mas às vezes ele não consegue achar os limites do elemento para poder fazer, para poder subir a geometria. O que você faz nessa hora? Não se desespere, tá? Cria uma borda. Borda em inglês é boundary. É assim que escreve, ó, boundary. Tá? É um comando muito fácil que quebra um galho danado, inclusive na hora de aplicar achuras. Digita boundary, dá um enter, vem nessa primeira opção Pick Points, que significa clique nos pontos internos, tá? E ele vai criar um processo de detecção de limites. E aí, ó, você clica dentro e ó, ele acha os limites para você. Dá um enter, depois você vai ver que se você clicar aqui, ó, ele vai achar facilmente os limites desse elemento. Tá? Não que ele não estivesse achando antes porque ele quis me sacanear, mas de fato, se você tiver com dificuldade de criar essas partes brancas ou essas partes que a gente não fez achura, utiliza esse comando boundary antes de fazer o press pull, tá? Ele pode ser útil também antes de fazer o extrude, que é um comando, eu vou fazer um retângulo aqui do lado, é um comando semelhante. Você faz um retângulo e o extrude, ele precisa pegar elementos fechados, tá? Se for um elemento que não tiver recheio e não estiver fechado, ele não funciona. Ele funciona semelhante ao press pull. Você também seleciona essas bordas, né, esse elemento fechado, e depois digita a altura e dá um enter, tá certo? Bom, esses são os comandinhos iniciais. No próximo vídeo a gente continua falando sobre alterações nessas formas aqui, tá bom? Até lá então. Obrigada, tchau, tchau.